vamos falar de análise de balanços para investimentos e hoje vamos trazer para vocês que mais uma empresa essa que está estreando aqui no canal, primeira vez que estamos analisando essa empresa, mais uma empresa do setor de energia. Estamos falando aqui da Rio Paranapanema Energia SA, a Rio Paranapanema que também tem suas ações negociadas na Bolsa. E aí, naturalmente, que os nossos inscritos aqui nos mandam sugestão aqui para conhecer e para saber como é que está a situação da empresa e vamos atender com o maior prazer. E quem sugeriu a Rio Paranapanema Energia foi o meu amigo Lúcio Moura. Lúcio Moura, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela sugestão. Espero corresponder à sua expectativa e espero corresponder à expectativa de todos vocês. E para tanto é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Degroof, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like aí, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Conhecimentos que, inclusive, toda essa parte de análise de balanço, você pode aprender de uma forma muito rápida, simples, descomplicada, através dos nossos cursos lá na plataforma Hotmart. Inclusive, aqui no vídeo, na descrição, nós deixamos aqui o link de acesso à plataforma Hotmart e com custo muito baixinho você vai poder aprender não só análise de balanço, como também valuation, né, para determinar o valor justo de uma empresa, quanto que de repente, de fato vale uma ação, né? Então, tudo isso aí a gente consegue descobrir através de uma ferramenta chamada Valuation e você também pode aprender como que nós fazemos todo esse processo de valuation. Então, espero vocês lá na plataforma Hotmart também. Mas vamos falar aqui da Rio Paranapanema Energia, que também, naturalmente, é uma empresa que vem lá do estado de São Paulo, começando toda a sua história em 1951, quando é construída a usina hidrelétrica de Salto Grande, né? E aí, daí, na sequência, essa usina hidrelétrica, daí ela passa a ser denominada como Usina Hidrelétrica Paranapanema, né? E daí, então, passa a utilizar esse nome como razão social. E daí, na sequência, vai naquela ampliação ali do sistema de geração de energia dentro do estado de São Paulo, chegando em 1956 com a construção de mais uma usina, a Jurumirim. E aí, na sequência, vai ampliando e vai construindo outras usinas hidrelétricas em São Paulo, como no caso, lá em 1958, também a usina de Chavantes. E aí, daí, na sequência, todas essas usinas passam a ser controladas pela CESP, que é estatal lá em São Paulo. E aí vem como CESP, na sequência lá em 1987 constrói mais uma usina, que é a de Rosana, em 1992 mais duas usinas, Taquarussu e Canoas, que daí virou Canoas 1 e Canoas 2 também, até que chega daí no final ali dos anos 90, começa todo o processo de privatização. E essa parte toda acabou sendo privatizada, adquirida pela Duke Energy, lá dos Estados Unidos, que vem para o Brasil participar dos processos de privatização. E aí, então, toda essa ramificação da CESP passa a ser administrada pela Duke Energy. E aí, na sequência, então, vai tocando com a Duke Energy, só que lá, logo no comecinho ali, em 2002 aproximadamente, quando a Duke Energy assume a empresa numa situação bastante complicada, tanto é que entrou no processo de recuperação judicial, que depois saiu, né? E aí começou daí toda a ampliação da empresa. Só que chega no ano de 2016, aí a Duke Energy resolve sair do Brasil, largar essas atividades aqui no Brasil e vende toda a sua participação para um grupo chinês, para o China Tree Gorges. E aí o China Tree Gorges passa a ser a detentora de todas essas usinas. Só que eles criam uma empresa, que é a CTG, né? E a CTG, que é um conglomerado de empresas, que inclusive você vai ver ali, que a Rio Paranapanema é uma das empresas da CTG. E essa Rio Paranapanema é uma empresa que também tem suas ações negociadas na Bolsa, então nós estamos falando aqui de uma ramificação da CTG. Então, quando você olhar lá, tudo é CTG, porém, quem está com as suas ações negociadas na Bolsa é essa ramificação, a Rio Paranapanema. Só que também temos aqui que destacar que ela tem um free float muito baixinho, um pequeno volume de liquidez, então é uma ação que ela não é negociada em grande volume dentro da Bolsa, então é um dos detalhes aqui que a gente tem que salientar no caso da Rio Paranapanema. Hoje a empresa ela conta com 10 hidrelétricas espalhadas ali pelo estado de São Paulo.
E aí o restante de toda a participação das eólicas, etc., aí elas pertencem à CTG. Então, a Rio Paranapanema são apenas as 10 hidrelétricas que hoje nós temos dentro do estado de São Paulo. Mas para que possamos conhecer como que está a situação econômica e financeira da Rio Paranapanema, trago para vocês aqui os balanços de 2020, 2021, 2022 e o balanço agora do último trimestre, né, do segundo trimestre de 2023, encerrado no dia 30 de junho. Então, para entender sobre a Rio Paranapanema, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Rio Paranapanema Energia S.A. E como eu falei para vocês, trouxe aqui uma base histórica começando por 2020, 2021, 2022 e agora o mês de junho de 2023, já que os balanços do terceiro trimestre, né, encerrados agora dia 30 de setembro, a previsão de saída é para o final do mês de outubro, durante ali o mês de novembro. Então vamos com as últimas informações apresentadas pela Rio Paranapanema Energia. A começar pelo ano de 2020, quando a empresa registrou em seu ativo um total de 5 bilhões 720 milhões de reais. E aí repare que a grande parte do patrimônio da empresa está localizada aqui no imobilizado, que agora é toda a estrutura física de funcionamento da empresa, e bem como o intangível que retrata as concessões, o direito de exploração das concessões, já que toda a parte de energia é uma concessão. Então, as empresas têm direito a usar essa concessão. E esse direito ele tem um determinado prazo, e à medida que o prazo vai passando, esse direito ele vai se esvaindo. Tanto é que nós vamos ver aqui no intangível que ele vem com 874, cai para 814, 742, 704. Então esse direito ele vai diminuindo à medida que o tempo vai passando, já que o prazo de término da concessão vai se aproximando, né? E aí naturalmente que vai ter que passar por uma nova licitação, novos leilões, etc., para poder manter as concessões. Mas, enfim, o grosso aqui do ativo da empresa, então, ele está localizado no capital fixo. Já o capital de giro lá em 2020 totalizava 1 bilhão 978 milhões de reais, com 1 bilhão 110 em dinheiro, 842 milhões em contas a receber. Naturalmente que a empresa não tem estoques e os outros créditos aqui são mais relacionados a impostos a recuperar. Já no ano de 2021, a gente vai ver aqui uma queda, né, de 5.720 para 3 bilhões 964, e essa queda ocorre principalmente aqui no capital de giro, que de 1 bilhão 978 cai para 413 milhões de reais. E o volume de dinheiro em caixa despenca de 1 bilhão 110 para 185 milhões, e o contas a receber também cai de 842 milhões para 188 milhões de reais. Tá? Então aí o que acontece nesse ano de 2021? Aí nós temos aqui, só para ilustrar, na parte de passivo, a empresa registrava uma dívida de 2 bilhões 963, sendo que era lançada aqui como fornecedores 2 bilhões 69, que na verdade eram chamados passivos contingentes, que estavam classificados aqui como fornecedores. E nesse ano aqui de 2021, a empresa ela faz o pagamento desses passivos contingentes, e aí ao pagar os passivos contingentes, ela reduz o seu capital de giro, que fecha agora com 413 milhões. Então isso aqui só para entender o porquê que diminuiu tanto assim. Já em 2022, a empresa é de 3 bilhões 716, com capital de giro com 431 milhões de reais. Aumentou um pouquinho o volume de dinheiro em caixa para 220 milhões e uma pequena queda aqui no contas a receber, fechando em 175 milhões. Já em junho, agora, 6 meses depois, em junho de 2023, a empresa é de 3 bilhões 643 e o capital de giro aumenta mais um pouco, indo para 496 milhões e 100. Aumenta um pouco mais o volume de dinheiro em caixa para 317 milhões e mais uma pequena queda no contas a receber, fechando em 155 milhões de reais. Portanto, a empresa ela tinha um determinado porte, até porque também carregava dentro da sua estrutura passivos contingentes, que a partir de 2021 deixaram de existir, então a empresa passou a ter um porte um pouquinho menor do que tinha antes de 2020. E aí, naturalmente, que essa diminuição que ocorre no ativo também ocorre aqui no passivo, justamente pela deixar de existir essas dívidas. Então, com isso, o endividamento da empresa despenca de 3 bilhões 808, 66,6% de todo o patrimônio, para 2 bilhões 57, com uma dívida agora equivalente a 51,9%. Portanto, nesse ano aqui a empresa trabalha com 51,9% de capital de terceiros e 48% de capital próprio. Já em 2022,
Aí a dívida ela recua mais um pouquinho para 1 bilhão 845 milhões de reais, 49,6%. E agora, esse ano, em junho, a dívida cai mais ainda para 1 bilhão 578 milhões de reais, com 43,3%. Portanto, a dívida de 66 cai para 51, cai para 49 e cai para 43%. Olhando os resultados agora produzidos pela Rio Paranapanema, lá em 2020, o faturamento era de 1 bilhão 451. Em 2021, 1 bilhão 346. 1 bilhão 369 faturamento em 2022. E agora, até junho, acumula 702 milhões de faturamento, o que nos dá uma projeção de 1 bilhão e 400, pelo menos, de faturamento para 2023. Mais importante do que faturamento, essa linha de baixo. No ano de 2020, a empresa, com faturamento de 1 bilhão 451, ela teve um lucro de 701 milhões de reais. E esse lucro aqui, ele se torna um prejuízo em 2021, e aí quando nós analisamos aqui na DRE, e mais as explicações das notas explicativas que acompanham as demonstrações contábeis, nós vamos ver esse aumento de custo aqui, que foi para 1 bilhão 120. E aí, nesse ano de 2021, foi o ano que nós tivemos a crise hídrica aqui no Brasil, e aí a empresa registra que compra de energia. Então, ela compra energia de outras geradoras, né? E aí, com isso, esse custo aqui ele dispara, vai para 1 bilhão 120, provocando esse prejuízo de 8 milhões e 800. Já em 2022, aí a situação se normaliza e a empresa volta a ter lucro, 243 milhões. E agora em 2023, mais um lucro aqui até junho de 192, projetando lucro próximo de 400 milhões. E aí reparem também que a margem da empresa de 17,8% pula aqui para 27,4%, melhorando bastante significativamente, né, as margens da Rio Paranapanema. Portanto, é uma empresa que a partir de 2022, não tendo crise hídrica, a empresa começa a apresentar resultados mais consistentes. O que eu quero trazer para vocês nesses quadros agora é como está a situação financeira da Rio Paranapanema. A liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo, ele sai lá com 57 centavos em 2020, cai para 31, aí depois sobe um pouquinho para 0,36 e agora sobe para 0,45. Isso quer dizer o quê? Se a empresa tivesse que pagar todas as suas dívidas, para cada R$1 de dívida, ela dispõe atualmente de apenas 45 centavos. Quer dizer, não teria capacidade para pagar todas as suas dívidas. Claro que grande parte das dívidas é de longo prazo, então nós olhamos a liquidez corrente. A liquidez corrente ele sai com 0,67, cai para 0,42, se mantém estável em 2022 com 42 centavos e agora esse ano vem trabalhando com 0,48. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a empresa dispõe de apenas 48 centavos. Quer dizer, é uma empresa que não tem dinheiro para pagar as suas contas do dia a dia. Então, para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, ela só tem 48 centavos, mostrando que trabalha com caixa extremamente apertado ali, né? Já o endividamento, nesse outro quadro, mede o tamanho e o comportamento da dívida da Rio Paranapanema, que sai com 66,6%, cai para 51,9%, cai para 49,6%, cai para 43,3%, mostrando que a empresa vem aos pouquinhos reduzindo o seu volume de endividamento. E aí nós temos também nesse quadro aqui alguns indicadores relacionados à rentabilidade, margem líquida de toda a geração de receita da empresa, quanto que sobra líquido e limpo depois de pagar custo, despesa operacional, resultado financeiro, impostos. Lá em 2020 sobrava 48%. Em 2021, em função até do pequeno prejuízo, essa margem ficou negativa em 0,6%. Com a volta do lucro em 2022, a margem passa a ser de 17,8% e esse ano vem trabalhando com uma margem de 27,4%. Já a rentabilidade do ativo, o gráfico do meio, mostra qual o retorno que a empresa tem em relação ao que foi investido dentro do seu patrimônio. 12,3% foi a rentabilidade lá em 2020, menos 0,2% em 2021 e 6,5% foi a rentabilidade agora no ano de 2022. E o terceiro gráfico ali à direita, ele está relacionado aos acionistas. Quem tinha as ações da Rio Paranapanema lá no ano de 2020 tiveram um ganho de 36,7%. Já em 2021, uma perda de 0,5% e agora em 2022 voltaram a ter uma rentabilidade positiva de 13%.
Também aproveito aqui e trago esse quadro com alguns indicadores relacionados às ações. Hoje uma ação da Rio Paranapanema vale R$ 21,86. Porém, para você comprar uma ação da empresa, você vai pagar R$ 25,50 com base na cotação do dia da gravação desse vídeo aqui, que foi no dia 4 de outubro. Então, com base na cotação de 4 de outubro, uma ação valia R$ 25,50. Reparem que a ação ela vale mais em termos de mercado do que patrimonialmente, o que nos dá um ágio de 17%, medido pelo PVP, preço por valor patrimonial. Nos últimos 12 meses, a Rio Paranapanema gerou R$ 3,59 de lucro por ação, o que dá uma rentabilidade para quem tem suas ações de 14,08%. Dividendos por ação, em 2023, ela distribuiu R$ 1,87 a título de dividendos e a relação preço/lucro fecha em 7,10. Isso quer dizer o quê? Os acionistas vão levar 7 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 5,24% das ações preferenciais. Então, nós temos aqui um pequeno volume de ações preferenciais circulando livremente no mercado. Já as ações ordinárias, a quantidade de ações livres no mercado é inferior a 1%. Então, praticamente, nós não vamos encontrar a GEPA3 sendo comercializada. Vamos encontrar ainda um pouco da GEPA4, das ações preferenciais. Então, um baixo volume de ações sendo negociadas na Bolsa, o que também acende um alerta ali a respeito de uma possibilidade de um fechamento de capital. E o tag along, no caso da empresa, não tem isso. Quer dizer o quê? Que se ela for vendida, não há garantia de que os minoritários irão receber a mesma coisa dos majoritários. E aproveito também, trago esse gráfico aqui, extraído lá do Google, para mostrar o comportamento do valor das ações da Rio Paranapanema ao longo dos últimos 5 anos. Lá em 2018, as ações eram cotadas a R$ 40 e foi nesse valor aqui de R$ 40, R$ 42 durante 2018. Em 2019 já passa a trabalhar na faixa de R$ 45. Entre 2020 ela tem um pico, chegando lá praticamente R$ 55. Cai com a pandemia, volta lá para os 42 e a partir de 2021 as ações entram ali numa sequência de quedas que você vai vendo ali à medida que o quadro, que o gráfico vai avançando. Em 2022 as ações já cotadas na faixa de R$ 33, entra 2022 elas caem mais ainda, passam a trabalhar na faixa de R$ 25 e agora durante o ano de 2023 vem numa estabilidade ali entre R$ 24 e R$ 26, flutuando nesse intervalo ali. Tanto que a cotação no dia da gravação desse vídeo estava ali em R$ 25,50. Então, por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Rio Paranapanema Energia S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa na área de energia, Rio Paranapanema Energia, que, como eu falei para vocês, estreia aqui no canal, primeira vez que estamos retratando essa empresa, e assim aos pouquinhos a gente vai conhecendo todas as empresas que estão escondidinhas ali na B3, né, graças, né, à participação aqui dos nossos inscritos, que vão nos mostrando onde é que estão escondidas essas empresas, aí a gente vai buscar essas empresas e retratar aqui para que todo mundo possa conhecer. E ao conhecer as empresas, e temos uma gama enorme de empresas espalhadas na Bolsa que estão fora da mídia, e aí naturalmente que é interessante a gente conhecer cada uma delas, porque na hora de fazer investimentos, nós temos que escolher todas as possibilidades de investimentos. E dentro dessa escolha, o que a gente vai ter que observar? Em primeiro lugar, que empresa é essa, o que ela faz, de onde ela vem, para onde ela vai, e principalmente saber, e a empresa é lucrativa, vale a pena, e qual o risco que ela tem, risco financeiro, risco de endividamento, quais são os riscos envolvidos nessa empresa. E aí, naturalmente, que com todas essas informações, aí a gente já consegue ter uma tomada de decisões mais consciente. Claro que vamos buscar outras informações também para formar uma base sólida aqui para tomada de decisão na hora de investir ou não numa empresa, né? E aí, quando você for investir, você investe sabendo o que você está fazendo, aonde você está colocando o seu dinheiro. E o objetivo de todos esses investimentos é justamente o quê? Construir patrimônio. E esse patrimônio para quê? Para num determinado momento da sua vida, você ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.